Hoje nós estamos aqui em frente a esse incinerador, um cremador, um lugar de queimar, e nós vamos falar hoje sobre um assunto muito sério: o demônio do sacrifício infantil, Moloque. Moloque. Aparece na Bíblia esse nome 9 vezes. A primeira coisa que nós vamos ver é quem era Moloque. Eu vou ler aqui no livro Levítico, capítulo 20, do verso 1 até o verso de número 5. Também disse o Senhor a Moisés: também dirá aos filhos de Israel: qualquer dos filhos de Israel ou dos estrangeiros que peregrinam em Israel, que der de seus filhos a Moloque, será morto. O povo da terra o apedrejará. Voltar-me-ei contra esse homem, eu eliminarei do meio do seu povo, porquanto deu de seus filhos a Moloque, contaminando assim o meu santuário e profanando o meu santo nome. Se o povo da terra fechar os olhos para não ver esse homem, quando der de seus filhos a Moloque e o não matar, então eu me voltarei contra esse homem e contra a sua família, e o eliminarei do meio do seu povo, com todos os que após ele se prostituíram com Moloque. É uma mensagem bem forte, mas que precisamos ouvi-la para Deus gerar no nosso coração temor. Quem era esse Moloque? Moloque era um deus chamado um deus falso, um deus com D minúsculo. Era um ídolo que era adorado, que era cultuado. Ele era representado de várias maneiras. Meio homem, meio boi. A cabeça era de boi, os braços de um homem. Também era conhecido como Deus da vergonha, Deus do fogo. Era uma imagem feita de bronze, uma imagem oca. Então a cabeça de boi e os braços estendidos de homem. E dentro dessa imagem de bronze era colocado fogo. E era aguardado, e esse fogo ia pegando e aumentando, e o bronze ia ficando todo ali em chamas, vermelho. E aí então era feito o sacrifício. As pessoas iam fazer esse sacrifício buscando benefícios, buscando saúde, buscando dinheiro, prosperidade e tantas outras coisas. E o que se fazia então era pegar uma criança, normalmente bebês, e colocar na mão dessa imagem, nas mãos dessa imagem, já ali em brasas, fumegando. E essa criança então, aos poucos, ia sendo queimada. E para abafar os gritos da criança, normalmente bebê, os sacerdotes batiam bumbos, e aquela criança então, em desespero, em grito, era queimada. Que coisa terrível! Que coisa terrível! Então nós vimos quem era Moloque e vimos também quem eram as vítimas. Eram crianças, queimadas vivas, sacrificadas, assassinadas. Normalmente eram feitas festas, rituais, e os pais traziam então o bebê e a criança para esse sacrifício. Na maioria das vezes essas crianças eram recém-nascidas. E quem aqui está condenando esse ritual? Quem aqui está condenando Moloque? Condenando quem fazia esse ritual? É o próprio Deus.
Aqui Deus está alertando o povo. E se Deus está falando, é porque verdadeiramente existia este ritual. Não era coisa de mitologia, coisa da cabeça, invenção humana. É porque aqueles povos faziam esse sacrifício. E Deus então condena veementemente este sacrifício, esse assassinato. Será que nos nossos dias, será que nós encontramos ainda esse Deus, esse demônio, que exige que as pessoas sacrifiquem crianças vivas? Nós sabemos que em alguma cultura indígena, eles têm o hábito de pegar uma criança que nasceu com algum tipo de problema e eles enterram esta criança viva. Mas aqui no Paraná, alguns anos atrás, no litoral do Paraná, uma família desesperada pela falta de um filho, uma criança pequena. E aí a polícia foi levantando os dados e tudo veio à tona. Uma mãe e uma filha procurando por sacrifícios, procurando por benefícios. Foi até uma mulher que falou de sacrificar uma criança. Sequestraram esta criança e mataram esta criança. Mãe e filha foram condenados. Coisa terrível, coisa absurda, coisa demoníaca. Mas quando nós pensamos nos milhares e milhões de crianças que estão sendo assassinadas anualmente através do aborto, como que a gente não vai ficar indignado? Como que o ser humano não vai provocar a ira de Deus? Tantas coisas estão sendo feitas. A cada ano, a cada tempo que passa, a gente vê o homem mais e mais preocupado em não ofender outro homem, mas não se importando em ofender a Deus. Moloque recebia ali os bebês nos seus braços e aquela criança era queimada viva. E Deus está condenando esta prática e toda e qualquer outra prática de idolatria. Deus não aceita. Ele diz, eu sou Deus. E alguém pode perguntar assim, mas como? O que fazer? Como obter proteção? Eu quero dizer para você, a única proteção é o sangue de Cristo Jesus. Aqueles que vivem aqui podem até ser pessoas de boa índole, de boa moral, pessoas que façam a sua esmola. Mas se não entregar a vida para Jesus, a condenação eterna, o lago de fogo, onde a pessoa passará a eternidade. E a única maneira de nos vermos livres de todos esses rituais é através de Jesus. Porque lá na cruz do Calvário, Cristo Jesus morreu no meu lugar, no teu lugar. O sangue de Jesus, o sangue do justo, o sangue daquele que não cometeu nenhum pecado, foi derramado para pagar pelos meus erros, meus pecados, minha culpa. E somente o sangue de Jesus tem poder de nos limpar, nos purificar. Que prática absurda é essa que nós vimos aqui na Bíblia? Mas será que, de alguma maneira, nós não estamos, através das nossas atitudes, das nossas palavras, será que nós também não estamos sacrificando vidas? Cristo Jesus disse que quando a gente fala mal de alguém, é como se estivéssemos matando, assassinando a pessoa. O sangue de Jesus tem poder. Aquele altar, aquele ídolo, aquele fogo, aquela fumaça subindo aos céus,
aquele cheiro de carne queimada daquela criança, chegavam até Deus. Os nossos pecados, as nossas contaminações também. Por isso, volto a dizer, precisamos ir até Jesus, precisamos clamar pelo sangue de Jesus. Esse mundo espiritual, ele é real, mas diferente daquilo que muitos dizem, que tudo leva a Deus, Deus é um só. Nós vemos aqui esse falso Deus e tantos outros falsos deuses que estão enganando, que estão fazendo as pessoas viverem em escravidão. Mas Jesus veio para nos libertar. Os nossos filhos são preciosos para Deus, são heranças de Deus. E nós precisamos consagrá-los a esse Deus Todo-Poderoso. Aquela festa, aquele ritual, com tanta pompa, com tanta alegria, entre aspas, exigia o sacrifício. Que Deus nos livre, que Deus nos perdoe dos nossos erros, que Deus derrame sobre nós o sangue precioso de Jesus. É a única maneira que temos para nos ver livres dessa escravidão maligna, satânica. Moloque é um demônio que exigia sacrifício infantil. Vamos orar. Deus, o Senhor sabe de tudo, o Senhor conhece tudo, aquilo que o ser humano está fazendo, os sacrifícios que continuam acontecendo. Papai, nós clamamos pelo sangue de Jesus, proteção sobre as nossas vidas, proteção sobre os nossos filhos, proteção sobre a vida das crianças. E clamamos pela Tua misericórdia, Espírito Santo. Revela, Senhor Deus, ao coração do homem quantas coisas erradas, quantas coisas malignas, satânicas que o homem tem feito, muitas vezes na ignorância, muitas vezes com desejo de acertar, de buscar soluções. Revela, Espírito Santo, que o caminho é Jesus, a verdade é Jesus, a vida é Jesus e a solução nós temos através do sangue derramado por Jesus lá na cruz. Alcança pessoas. Fala, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.